Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. É bom estarmos juntos mais uma vez. E para começarmos, nós vamos ler um trechinho do nosso livro Busca e Acharás, que é o capítulo 24, que ele nos alerta e dá o título como Problema e Solução. Vejamos, se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferece amparo algum. Pensemos, se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo que você dispõe e o que pretende gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. São com essas palavras, que nós começamos, esperando que estejamos todos de pensamento elevado. É com muito prazer que hoje nós temos o nosso irmão Crispim. Nós agradecemos desde já a presença de todos. Sejamos, sim, agraciados com tudo que nos vai ser ofertado na noite de hoje. Meu irmão, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado. Queridos irmãs e irmãos, mais uma vez, boa noite. Que a paz do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, permaneça com todos nós aqui presentes. Nós vamos conversar sobre o Natal. Mas nós vamos falar, o tema da nossa exposição é o Natal de Jesus em todos os tempos. Então nós vamos falar basicamente em Jesus. E falar em Jesus é uma maravilha. É muito lindo, é muito bom poder falar de Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia. Para que a gente pudesse fazer essa colocação para os irmãos, nós nos apoiamos em algumas obras. Um livro, Antologia Mediúnica, uma mensagem linda do Emmanuel, intitulada Manjedoura. Mensagem essa que está igualmente no livro Coletâneas do Além. Inclusive, o Coletâneas do Além, ele foi psicografado praticamente na metade do século, exatamente na metade da década de 40. Recém deveria ter terminado o conflito, foi em 45, e vieram uma série de mensagens de espíritos diversos. E essa do Emmanuel, essa mensagem amanhecedora é que vai nos dar todo o caminho para a gente conversar hoje. Mas para a gente entender o Natal, a gente tem que entender naturalmente ele como o que ele é, né? Que é o nascimento de Jesus. Mas vamos lá, história. Vamos pegar o tempo que antecedeu um pouquinho a vinda de Jesus, né? Que é o Advento, o nome, né, do Advento. Advento é o nome que se dá para um fato muito importante que está por acontecer. E para nós cristãos, o maior deles, né? Que é o nascimento de Jesus. A essa época, um pouquinho antes de Jesus vir, como é que era a atmosfera no planeta? Até para a gente entender o contexto de hoje do Natal, a gente tem que ir lá atrás. As pessoas estavam num momento de rara felicidade, criaturas, mais uma vez, infelizmente, muitos distorcendo o sentido do que seria a vinda do Messias, achando que seria um grande general para derrotar os adversários num primeiro momento. Então estavam doando somas que jamais pensariam em doar, criaturas estavam transformando, reformando seus castelos. Estava assim um preparo e todo mundo naquela assim, uma euforia, por que não dizer. Mas por que isso acontecia? Porque todas as vezes que tem um grande fato por acontecer no planeta, e esse foi o maior deles para nós cristãos, a espiritualidade superior se aproxima mais da Terra. E aí o que é que acontece? Quando se aproxima mais,
como é muita luz, a gente recebe os eflúvios benéficos dessa aproximação. Então, nos dá essa capacidade, às vezes, de se esforçar por perdoar. Já estamos falando até nos dias de hoje. Já que é Natal, vamos acertar, e por aí vai. Só que a essência é o nascimento de Jesus. E Jesus já chegou dando 2 lições fantásticas. Vamos ler aqui o que Emmanuel diz, um trechinho, sobre a manjedoura. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação, a vivência de Jesus dos ensinos, a verdade. E o Calvário, a vida. E ele arremata o Emmanuel. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Por que o título é a manjedoura? Porque a primeira lição que Jesus nos deu para toda a humanidade, que estava esperando, ele discutindo qual é o castelo que ele iria nascer, e ele vinha nascer numa manjedoura. Então, a primeira e mais importante lição que é o da humildade. Que muitos estamos tão esquecidos desse sentimento tão nobre, a ponto de confundi-lo. Você pode encontrar criaturas humildes com muitos poderes financeiros, e pode não encontrar criaturas humildes que nada têm, não tem nem para onde encostar a cabeça, para dormir, vamos na rua. Porque a humildade, ela é inerente ao patamar evolutivo do espírito. Por isso ela faz do caminho da humildade elemento fundamental para que se consiga a verdade, que é a vivência dos seus ensinos. E o Calvário que ele fala são as dificuldades nossas do dia a dia, das nossas caminhadas, que são as mais diversas, até porque cada um de nós tem um patamar evolutivo, cada um de nós tem os seus compromissos mais ou menos pesados. Mas então é muito importante que a gente, baseado no caminho, na verdade, a vida, que o mestre diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, Emmanuel, dá mais uma pinceladinha, que é muito legal isso. Então, ele nos convida aqui, ó. As comemorações do Natal é a oportunidade para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem de Jesus que nos transmitiu há mais de 2000 anos. E aí, dentro desse processo, uma indagação veio para todos nós. Poxa, Jesus veio, pregou de forma ímpar a sua doutrina, porque não existe forma melhor de você ensinar que não seja de você vivenciar aquilo que você está falando. Pudéssemos nós, nos dias de hoje, sermos referência para nossos filhos, referências boas, ou para os nossos amigos, porque muitas vezes nós somos referência e nem sabemos que somos, mas nós respondemos, caso alguém se baseie pelas nossas atitudes, e a gente tenha distorções e a pessoa venha a sucumbir, você tem responsabilidade sobre isso, que, sabendo ou não. Então, qual é o caminho? A moral. Nós viemos para o planeta, nós viemos para esse planeta para sermos melhores moralmente. Esse é o grande objetivo da nossa encarnação. E agora uma boa notícia. Todos, sem exceção, vamos evoluir sob toda a face da terra. Quer você queira, quer não. Isso é imperativo, como diz Joana de Ângeles. Todos vamos evoluir. O que é diferente? É o tempo que cada um vai levar para evoluir. Essa é que faz a diferença. Porque vai depender, mais uma vez, como tudo dentro da doutrina do mestre, o patamar evolutivo de cada um, porque quanto mais evoluído, maior compreensão nós vamos ter dos seus ensinos. Tem aqueles que ainda estão muito crus e acham que o Evangelho de Jesus, que é o conjunto dos seus ensinos, é a letra morta.
O cara não nasceu ainda. Então, a grande dificuldade nossa para entender Jesus, por que a gente está falando tudo isso? Porque Jesus, ele nasce a partir do momento que nós permitimos que ele nasça em nós. Esse é o ponto. Por isso que a gente está nesse rodeio todo. Se perguntássemos, por exemplo, para Pedro, que era o apóstolo que Jesus tinha maior afinidade, quando e onde Jesus nasceu? Ele diria, sem dúvida, eu não tenho dúvida que ele diria isso. Foi quando eu o neguei pela vez terceira, no dia em que foi entregue. A gente conhece a história. A partir daquele momento, ele sentiu a qualidade daquele ensino e partiu dali já fortalecido e foi o grande. Né? Pedro foi o cara que tocou o cristianismo, né? Sem dúvida alguma. Foi o centro, né? Tanto que Jesus deixou esse encargo para ele, porque sabia da sua capacidade. Se perguntássemos, por exemplo, para Madalena, quando e onde Jesus nasceu, o que ela diria? Foi uma certa feita em Betânia, quando aquele homem de olhar profundo, suave, mas com muita autoridade, fez com que ela despertasse e se tornasse uma criatura extremamente oposta ao que era. Se perguntássemos a Saulo, que veio a ser Paulo, quando onde Jesus nasceu, Saulo, a gente sabe, era um perseguidor implacável dos cristãos. E numa ida atrás de alguns cristãos, né, pela estrada de Damasco, ele tem o nascimento de Jesus nele mesmo. Quando ele escuta aquela voz, já cego, com muita luz, Saulo, por que me persegues? E ele pegou, impactado, ele diz, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que me vive. Se perguntasse agora, vamos aos dias de hoje. A Madre Teresa de Calcutá, quando e onde Jesus nasceu? Ela diria, foi numa viagem de trem pela Índia, quando numa parada, ela viu criaturas cheias de chagas, cheirando mal, passando fome, com muita dificuldade. Ela desce do trem e abraça a causa. Ali nascia Jesus para ela. Entende? Se perguntássemos ao Chico, quando e onde Jesus nasceu? Ele diria, foi o dia que eu percebi o tamanho da missão que me cabia. Através do amor. Então, o que a gente quer dizer, Natal é o nascimento de Jesus, certo? Claro. Perguntado, quando e onde Jesus nasceu? Todo mundo aqui de cor salteado. Da data, da o local. Mas ele nasce realmente quando nós permitimos que ele nasça em nós. E para isso a lição da manjedoura. Porque ele começa a nascer em nós a partir do momento que nós começamos a nos modificar. A partir do momento que nós conseguimos entender e nos esforçar por praticar os seus ensinos. Esse é o grande convite de Jesus para nós. Por isso que a pedra angular da sua doutrina é o amor. É só por isso. É pouco, né? Que o amor a gente sabe, né? Qual é o grau maior do amor? A caridade. É que Jesus, em momento algum, está longe de nós. Ele está sempre, sempre nos olhando a todos. Nós estamos numa época, esse Natal, por exemplo, muitos estão preocupados. E agora como vai ser? Como muito possivelmente deveria ter sido já há muito tempo, para que a gente não precisasse estar respondendo por falhas nossas lá de trás. Mas vai ser muito triste, depende de que ponto de vista você olha. Então é muito relativo. É difícil. Eu conheço muitas pessoas que, independente de tudo que está acontecendo esse ano, que é um ano atípico, sempre me falavam assim, Crispim, eu não gosto do Natal, o Natal é muito triste. Eu gosto da virada de ano. Eu digo, então você não está entendendo o Natal.
Como assim? Aí a gente explicava. Entende? E é tão distorcido ainda na cabeça de muitos, essa data é tão distorcida que chega ao ponto de fazer uma grande festa, não agora, que não é possível devido às circunstâncias, mas uma grande festa de Natal, convidando amigos, parentes, todo mundo, uma grande festa. Esquecem de convidar o aniversariante. É a pessoa que legal. Chego para vocês e digo, pessoal, vamos fazer uma festa para a Glorinha. Aquela gente boa, vamos, todo mundo organiza uma grande festa. Sim, cadê a Glorinha? Ninguém lembrou de convidar. É ruim, né? Então, nosso chamamento, a nossa ideia é exatamente mostrar a essência dessa data, que é o nascimento do Mestre. Lá atrás houve uma confusão muito grande. Achavam que ele viria, né? Os doutores da lei brigavam entre si, que queriam ser discípulos. Aí vem a segunda lição. Ele pegou pescadores. A maioria iletrados. Pegou um cobrador de imposto, Levi, Mateus, né? Depois. Então vejam, por que isso? Mas se ele pega os doutores da lei, tem mais capacidade intelectual, realmente tem. Mas Jesus precisava de pedra bruta, para poder moldar e dar uma estrutura sólida para a sua doutrina. Essa é que é a grande verdade. Então é muito interessante, tem muitos fatos, muitas histórias de Natal, antologias mediúnicas de Natal, tem muita coisa linda ali, muitos fatos. A própria história, né? Uma música que toca fundo a todos, Noite Feliz, aí está rodando bastante pelos WhatsApp da vida, é muito bonita a história, entende? Então, é uma data em que, por todas as vezes que muitas criaturas no planeta se ligam no alto, a espiritualidade superior se aproxima. E o que é que acontece? Os nossos corações, mesmo os mais endurecidos, dão aquela aberturazinha. E a espiritualidade não precisa mais do que uma fresta para que a gente desperte. Mas ainda tem criaturas que estão tão endurecidas que ainda vai sofrer muito. Mas a grande notícia é que ninguém está condenado a nada. Até porque, vou dar uma boa notícia para todos, nenhum de nós aqui vai morrer, pessoal. Isso é bom, né? Mas vamos desencarnar. Então é muito importante a gente ter a noção de que tudo que fizermos, nós não perdemos. Tudo que fizermos de positivo, vamos levando. A carga fica muito mais leve para frente. Tudo que fizermos de errado, vamos ser castigados? Claro que não, Deus não castiga. Nós só vamos responder e vamos ter que resgatar as nossas faltas. Isso aí faz parte. Não é correto você beneficiar ou dar o mesmo peso para aquela criatura que fez bastante errado, mas você não vai condenar. Então, Natal é isso. E a época que a espiritualidade mais socorre criaturas é essa época. Inclusive, muitos descem, socorrem criaturas suicidas, muitos são resgatados nesse momento, né, por causa dessa egrégora que nós formamos de boas vibrações, de bons pensamentos. Então, isso é muito importante, a gente saber o papel de cada um de nós que aqui está. Se cada um de nós sair daqui entendendo que, se ainda não nasceu, Jesus precisa nascer em mim. Como é que ele vai nascer, Crispim? Com a prática do seu evangelho. Poxa, tão simples de falar, né? Que a gente tem muita dificuldade. Ainda a gente tem um adversário muito forte, que é o nosso orgulho. Ainda temos ele. Esse orgulho que estraçalha a amizade, estraçalha as relações, por causa de uma palavrinha mal colocada. Lá se vai um amigo de 40, 50 anos. Por causa do orgulho. E Emmanuel nos alerta, né? Até porque o orgulho é o pai do egoísmo. Então, vamos tirar isso tudo de nós. Vamos expurgar de nós. Como é que a gente tira esse lado, que todo mundo tem um lado bom e um lado que precisa ser corrigido? Como é que você vai tirar aquele lado que precisa ser corrigido?
não mais alimentando aqueles sentimentos. Porque o lado que você vai alimentar é o lado bom. E aos poucos, porque isso não acontece no estalar de dedos. Esse expurgar do que não é bom acontece de forma natural, como a natureza não dá salto. As coisas acontecem de forma natural. As leis de Deus são naturais. É tudo natural. Então, à medida que nós vamos alimentando mais os bons sentimentos, aqueles sentimentos que nos prejudicam vão aos poucos perdendo espaço dentro de nós. E essa é uma época excelente para a gente fazer essa reflexão. Porque tem muito espírito superior olhando por nós. É só a gente dar uma abertura. Agora, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Há muita gente que diz, o anjo da guarda abandonou. Nunca. Ele se afasta. Ele vai até um ponto, dali para frente, ele vai deixar você usar o seu livre-arbítrio. E aí você responde, caiu, ele vai lá e te levanta. Bom, vamos começar tudo de novo. É verdade. Do ponto onde você deixou. Então veja como Deus é justo. Né? Nos deu Jesus, seu filho maior, nossa irmã maior, nos abrilhantando com essa doutrina abençoada. Nós vamos, acima de tudo, ser excelentes cristãos. Se vocês pegarem o Evangelho, para ter ideia da grandiosidade dos ensinos de Jesus, se você pegar o Evangelho, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, tem uma passagem que um espírito superior diz assim: bons espíritas, olha só, bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Ele fala isso. Por que ele fala bons espíritas? Porque tem aqueles que ainda não despertaram. O fato de sermos espíritas não nos torna melhores, a menos que nós permitamos que sejamos criaturas melhores. E o Natal é a data para fazer essa reflexão. Poxa, mas eu fico tão triste, a mamãe já partiu, papai também, meu avô. Eu, por exemplo, sou órfão de 2 mães, meu pai, alguns amigos, mas como espírita, eu sei que eles vão estar comigo sempre. Mas faz uma falta dar um abraço? Faz. Um abraço, aquele gostoso? Claro que faz. Mas você ter a certeza de que eles estão com você, também ajuda muito. Entende? Mas dá um vazio. Mas tem tantas formas da gente eliminar esse vazio. Entende? Uma boa prece. Sabe? Observem que é uma época em que todos doam mais, sabe? Com mais facilidade. De todas as formas. Se candidatam a auxiliar. Se tem posses, dá valores maiores para ajudar instituições. Se vê um caído, é capaz até de ir lá levantar. Olha que coisa triste, tem que dizer capaz. Isso é dever nosso. Caiu, levanta. Mas eu não fui eu que derrubei. Mas se você não levantou, errou igual, rapaz. Entende? Então, essa doutrina nos mostra que antes de qualquer coisa nós temos que ser melhores criaturas. E isso a gente percebe quando a gente permite que Jesus nasça em nós. Porque ele diz uma coisa para nós com muita segurança. Sois deuses, todos tendes uma fagulha de meu Pai que está nos céus. Isso ele afirma. Como é que nós vamos exteriorizar essa fagulha que nós temos, esse Deus que nós temos dentro de nós? Todos temos, sem exceção. Com a prática desse livro, que é a bússola. Nossa bússola. Não quer errar menos, siga o Evangelho. Porque não errar é difícil, nós ainda precisamos crescer mais. E a gente vai, depois de falar tanto em Jesus, falar tanto em amor, a gente vai lembrar que Natal realmente, nesse Natal, ele vai ser um pouquinho diferente. Mas aproveite. Já começamos convidando Jesus
nos nossos lares. Se você tiver uma família que possa estar junto, já não tem mais problema com essa pandemia, né? Dá para juntar 5, 6, 8. Não esqueça de chamar Jesus. Ele vem. Todas as vezes que você chamar, Jesus vem. Então é muito importante. O dia de Natal, se ele vier as lágrimas, não se incomode. As lágrimas, quando você consegue exteriorizar os sentimentos, não existe antídoto melhor para que você não tenha problemas futuros do que você exteriorizar as coisas que você sente. É muito importante. Antigamente se falava muito, homem não chora, ou como falavam isso, mas infartava aos 40 rindo. Então, peraí, qual é a vantagem? Se represar sentimentos? Vocês acham que Jesus represava sentimentos? Muito pelo contrário. Agora, ele dizia, ouça que tem ouvido para ouvir, olhos que tem olhos para ver. E afirmou mais de uma vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sua vida. E para a gente deixar bem bonito, para a gente, esse entendimento que Jesus é amor, nós vamos ler para os irmãos, a necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível e até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melinda e não se irrita com nada, não suspeita mal, não fica feliz com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a maior, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, versículo 1 a 7 e 13. Essa mensagem deixa muito, muito claro tudo que a gente conversou hoje. A essência da doutrina de Jesus é o amor, sem dúvida alguma. Então, por que ele pega os 2 mandamentos, os 10, e transforma em apenas 2 leis morais, sem mexer em nada? Ele diz: ama a Deus acima de tudo e a teu próximo como a ti mesmo. Se perguntássemos a Jesus, mestre, o que é que tu queres de presente de aniversário, que ele vai fazer aniversário agora? Espero que dentro do coração de todos nós também. E ele diria uma só coisa: ame como eu os amei. Um Natal maravilhoso para todos, muita paz, muita luz, com Jesus nos nossos corações. Muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos às tuas palavras, a lição que tu nos deixas, de coração te agradecemos. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E para nós, teremos agora o minuto do passe coletivo. Aproveitemos, meus irmãos, esses minutos para que possamos receber lá do alto o bálsamo que nos acalenta, o bálsamo que nos dá a diretriz de seguirmos
com fé, coragem, paciência, amor acima de tudo. Que sejamos neste momento tocados pela energia do bem. Que nossos corações transbordem de alegria. Que tenhamos fé, a coragem de recebê-la, porque do alto está sendo emanado. E agradecidos que estamos por estes momentos, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Nós desejamos a todos um feliz retorno aos seus lares, saúde e muita paz. Que assim seja. Feliz Natal e um feliz Ano Novo a você e sua família. São os votos da CIOV Projetos Sociais, Lar de Zenóbia, Grupo Amigos da Fraternidade, Ação Social Dona Baby e Núcleo Espírita Albano Metelo. Agradecemos a atenção e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.